Muito bem, alunos do MEC, vamos lá com o nosso segundo tempo de aula. E já na telinha de vocês, né, uma amostra aqui do scanner automotivo, independente de marca, de modelo, tá? Só que tá mais fácil assim para que eu possa mostrar para vocês, né, para simular, para entender melhor como funciona no carro, na prática, tá? Então aqui na tela de scanner eu escrevi lá em cima, ó, relação AF. O que é a relação AF? Bom, AF vem do inglês Air Fuel, que é ar e combustível. Só que tem uma barra no meio, né? Ó, A barra F. O que é esse A barra F? É A sobre F. É uma divisão, é uma relação de ar sobre o combustível. Então, quando falamos de relação AF, né, Air Fuel, ou ar combustível, estamos falando da relação de mistura, que é uma relação determinada pelo aprendizado, pelos mapas da unidade de controle eletrônico do motor. Tá? Só que nem todo fabricante determina a relação como relação AF. Pode chamar de porcentagem, taxa de porcentagem de álcool e por aí vai. Então há uma variação no mercado de acordo com o modelo do carro, de acordo com a própria montadora em questão. Tá? Aqui na telinha, estão vendo o que? Ó? Começando pela primeira linha de leituras, ó, ajuste de combustível curto prazo. Segunda, ajuste de combustível longo prazo. O que são essas porcentagens? É o aprendizado que esse eu está fazendo. Então, em curto prazo, tem uma porcentagem, em longo prazo, ou seja, de forma mais demorada, uma outra porcentagem. Depois vem duas telas de adaptação do combustível, enriquecimento na mistura, consumo instantâneo do combustível. Ele calcula instantaneamente, né, de forma aproximada, qual é o consumo instantâneo. Nesse exemplo, ó, 1,5 litro por hora. Depois, taxa de álcool, 21%. Sensor de nível do tanque, 21%. O que dá a entender aí, se olhando uma tela de leituras dessa forma, que nós temos no tanque de combustível, está quase vazio, está aí com menos de um quarto, 21% de combustível no tanque. E o que é ECU? Com o seu mapeamento, com suas leituras, com o seu aprendizado, entende que está no tanque. Álcool ou gasolina? Taxa de álcool, 21%. Ou seja, ele está indicando que tudo que está no tanque é álcool. Ué, por que ele escreve taxa de álcool? Não deveria escrever taxa de gasolina? Poderia escrever, mas raciocine. Tem álcool na gasolina? Tem, né? Tem álcool anidro, né? Agora aí, chegando aí, né, de 23, 25, já beirando 27%. Tá. Então dá para marcar, mesmo quando tem gasolina no tanque, tem álcool ainda? Tem. E ao contrário. Tem gasolina no álcool? Zero, né? Não tem gasolina no álcool. Então é mais fácil trabalhar com a porcentagem de álcool para abastecer corretamente. Então você tem aí nessa tela da relação AF um veículo que nesse exemplo está com 21% de combustível no tanque e desses 21, 100%, 21% é álcool. E se fosse gasolina no tanque, o que iria aparecer desses 21%? Iria aparecer uma porcentagem de álcool bem pequenininha, né? Pense aí, ó, 20 e poucos por cento é álcool na gasolina. Tivéssemos aí, ó, 21% de combustível no tanque, tá? Teria álcool ainda, mesmo você abastecendo só com gasolina, mas o que tem de álcool na gasolina já daria aí em torno de 6%. Então na tela aqui, a taxa de álcool seria em torno de 6%. E o tanque continuaria com os mesmos 21%. Tá? Relação a F. Observe nesse exemplo
que temos no tanque 21% de combustível, medido pelo sensor boia do tanque. Lá atrás, a boinha de indicação do nível de combustível. E que temos todo esse combustível, os exatos 21% de álcool. E assim, o mapeamento está em 100% para álcool. Tá? Entendeu que tem álcool? O mapeamento vai para onde? Vai para uma relação AF de álcool. Funcionamento adequado, mesmo para o combustível vegetal, mesmo para o álcool. Tá? Temos ainda a possibilidade de forçar um ajuste, adaptar o combustível. Isso é possível nesse sistema. Tá? Então aí, ó, na tela de ajuste, tipo de combustível, eu consigo selecionar, adequar, mudar, voltar. Não tem problema. Eu faço a escolha do tipo de combustível, tá? Ou se de repente eu quero testar, ou de repente trocou, mas ele não teve o aprendizado correto, você faz ele de forma forçada. Isso mesmo, através do equipamento de diagnóstico. Telinha de ajuste, então, para vocês. Podemos fazer a adequação de forma forçada do uso do combustível, através do equipamento de diagnóstico, ou deixar para o sistema, de forma automática, né, que ele faça esse aprendizado ao se rodar pelo menos 10 km com o carro. Tá? Então, assim, a adaptação automática tem que acontecer. Não é só com o scanner. O scanner está solucionando um problema ali na hora, né? Uma falta de aprendizado na hora. Mas, fora isso, depois que o motor entra em funcionamento e ele faz as leituras, se rodar com o veículo aí 10 minutos ou 10 quilômetros, ele tem que aprender que o combustível é outro, né? É outra proporção, não é o mesmo mapeamento. Tem que aprender. É função do sistema ter esse aprendizado, né? Mas para isso tem que pelo menos rodar aí 10 km, 10 quilômetros com o carro, tá ok? Vamos lá abordar o nosso outro atuador. Tem um outro atuador nessa aula, afinal de contas, né? Ó. Partida a frio. Então aqui, ó, pertinho do para-brisa do Onix, temos ali um rebaixo, um espaço específico para a tampa vermelha. Bom, tampa vermelha é algo que normalmente, dependendo do carro, nem tem mais, né? Não fica tão nítido assim. Mas como é combustível, partida a frio, é uma tampa diferenciada, tá? Mas as demais tampas em si estão idênticas, não mudam, tá? O que é o sistema de partida a frio? É um sistema que inibe, que injeta combustível na fase fria e necessária que nós temos. Ou seja, baixa temperatura, principalmente pela manhã, uma relação de álcool alta, ou seja, muito mais álcool do que gasolina no tanque. Tá? Baixa temperatura, se der na partida o motor não pega. Por quê? A injeção do álcool na fase fria, quando bate, né, a injeção, né, o jato, os vapores do combustível, quando ele bate nas paredes do motor frio, vão escorrer. E aí não queima. A gasolina não tem esse problema. Então, para que facilite o funcionamento a frio do motor, temos uma injeção de gasolina neste sistema. Que ajuda muito realmente os carros flex, né? Auxilia bastante, tá? Vamos lá, a teoria dele. É um sistema de apoio para a partida a frio necessária quando temos baixa temperatura do motor, uma relação AF próxima a 9:1, ou lá, né, 100% de álcool. Vocês viram, né, que é porcentagem, tá? Quanto mais frio, mais baixa a temperatura e mais álcool, maior será o tempo de injetada, né? A injeção da partida frio vai ser um tempo maior. O módulo calcula isso. Não é padrão da injetada de zzz, e para, zzz, e para. Negativo. Conforme nós temos uma temperatura mais baixa, uma relação de álcool maior, teremos uma injeção de gasolina maior. Só que também não é tão grande a ponto de afogar o carro.
Também não adianta nada, né? Ter partida frio e o motor afogar. Molhou as velas. Aí não pega mesmo. Então tem que ter o quê? Pesar esse trabalho. Injeta um pouco, espera. O motor não pegou, não injeta em seguida, porque vai afogar. Espera um pouco, depois de novo. Deu partida de novo, injeta. Não pegou, na partida seguinte, não injeta. Ou seja, você tem o quê? Um controle dessa partida frio. Dessa injeção de partida frio. Você consegue monitorar e melhorar bem o seu funcionamento a ponto de não causar qualquer problema, tá? Porque partida frio, pessoal, é para partida frio. Pior coisa é um sistema de partida frio alterar o funcionamento do carro a quente. É ruim, né? É ruim, mas isso acontece. Quando tem aí vazamento, válvula de controle quebrada, furada, isso acontece, tá? Outro detalhe muito importante. Temos o quê? No sistema de partida a frio, a injeção de gasolina, ela é curta e sob pressão do próprio motorzinho para pulverizar. Se não queima, na partida seguinte não é dada a injeção. Segura. Por quê? Não adianta ficar injetando. Bzz, bzz, bzz. Não adianta. Se o motor não pegou, só vai afogar. Tem que fazer o quê? Tentar desafogar. Pô, mas como que eu vou desafogar um carro se ele é corpo de borboleta eletrônico? Não dá, né? É difícil. Fica complicado, tá? Você querer desafogar um carro que não tem cabo de acelerador. O módulo não vai desafogar. Fica difícil, pessoal. Por isso que para nós na oficina, muitas vezes um carro vem guinchado e não pega, você tira as velas encharcadas. Troca as velas da partida, brum, pega e mantém bonito o motor. Por que isso acontece? Porque estava afogado o cilindro. E quando você está na partida sem cabo de acelerador, continua afogado, não entra oxigênio, né? Agora, se tem cabo de acelerador, você pisou, ele tende a limpar sozinho e pegar. Mas como hoje a maioria dos carros não tem cabo de acelerador, esse tipo de problema pode realmente acontecer, tá? Aqui na telinha, as ligações desse sistema de partida frio. Então veja, ó. A tampa do reservatório de partida frio, o motorzinho, né, elétrico do lado direito da tela. Do lado esquerdo, a solenoide de 3 vias, que faz a vedação do sistema, faz um controle, né, em cima de não ceder, não puxar, né, não ter depressão, tá, no sentido tanque. Então o que? Sempre atenção a esses detalhes, sempre, sempre. Então a solenoide não permite que a própria depressão do motor puxe a gasolina do reservatório. Não ia durar nenhum dia, tá? Não mesmo. Peguei um dia descalço, um carro com esse sintoma, que o cliente reclamava que ligou o carro, já acendia a luz da reserva de gasolina a partir de frio. Ia no posto, abastecia, apagava a luz. Rodava um pouquinho, já acendia de novo. Ué, para onde está indo tanta gasolina se não tem vazamento? O defeito era o sensor, né? O solenoide aberto. E aí você tem o quê? A própria depressão puxa, não tem que ter nada. Esse solenoide serve para isso, para reter, né, essa possibilidade de puxar o combustível para o coletor. Ligações. Observe que junto do reservatório temos o motor e a válvula de 3 vias, ou chamado também de solenoide de partida a frio. Pois, como a injeção é no coletor, teremos uma forte depressão agindo sobre ele, ligando com ele, tá? Então temos realmente isso. Esse interruptor que vai fazer o quê? Bloquear a passagem, não permitir que a própria depressão puxe a gasolina para o coletor. Por quê? Só é para esse caminho na hora da partida frio. Então, quando o módulo energiza o motorzinho, energiza o solenoide. Os dois funcionam. Um injeta gasolina, o outro abre para a gasolina passar, tá? E como que funciona, então? Veja aqui, ó, na tela do scanner, né, ó, lá embaixo, a setinha vermelha, ó, relé de partida a frio. Isso mesmo.
Temos o relézinho de partida frio, né? Ou seja, é um controle que a ECU faz em cima da partida a frio do motor. O módulo, pessoal, tem que fazer o quê? Tá o tempo todo olhando tudo. Tem jeito. Aqui, ó. Olha o que ele te dá de leitura, né? Ó. A possibilidade de ler o relé de partida a frio. Tá? Que mais nós temos aqui? Teoria dessa tela? Vamos lá. A teoria. Através do pino 43, conector 1 da ECU, temos o comando negativo, onde a ECU aciona de forma simultânea o solenoide e o motor de partida frio desse sistema. Tá? Sempre de forma bem rápida na partida frio. Tá? Então temos o que? O sistema aqui, quando recebe a informação da ECU, consegue fazer, né, a partida frio funcionar. Consegue injetar na hora certa, sem afogar, e dando na partida o motor entra em funcionamento. Tá? Então esse é o sistema de partida frio. Funciona então através do pino 43 da ECU, conector 1. Muita atenção. Pelo mesmo pino, alimenta o motor e a solenoide. Motor e solenoide. Tá? Para realmente o motor empurrar o combustível, a solenoide abrir e isso ir para o coletor de admissão. Belezinha? Na tela, a nossa central de 2 conectores, né? A ECU Multec H, sistema Delphi, aplicado aqui no GM Onix. E claro, vamos a mais uma dica do nosso treinamento. O acionamento do sistema de partida frio é automático, seguindo a programação da ECU. Mas podemos e devemos testar o sistema através do equipamento diagnóstico para testes e funcionamento. Ou seja, nós conseguimos o quê? Fazer testes e simulações via scanner para saber se está funcionando ou não. Para saber se está ou não mandando a gasolina. É possível sim. Ok? Vamos aqui à tela da nossa pergunta antes do plantão de dúvidas. Pergunta: já está ocorrendo queima da bobina de ignição do Onix? Tem problema já de queimar a bobina desse carro ou não? Será? Vamos ver. É bem novo ainda, né? É bem recente. Vamos lá, a resposta: não. Já está ocorrendo a troca desse atuador. Ele é simples e rápido, mas bobina ainda realmente não iniciou a troca, né? Da peça em si, tá? Porque ainda é novo e o sistema, pessoal, tá assim, bem certinho, tá? Tá bem pertinho, assim, os componentes, possibilidade de fuga de corrente tá pequena e por aí vai, tá? Então você consegue realmente fazer aí o teste e monitoramento dessas peças, tá? E bobina ainda realmente não tem queimar. Muito bem, alunos do MEC, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas ao vivo. Perguntinha. Bem, de Brasília, Diomedes de Albuquerque Melo perguntou: olá, Escopino. Desconectar os bicos injetores, tirar as velas e dar partida. Não seria possível desafogar o motor? Sim. Se você desliga os bicos injetores, né, ou mesmo a bomba de combustível, tá? Tira as velas da partida, só o fato de o motor estar aspirando e comprimindo, jogando para fora, vai secar lá dentro. Seque as velas de ignição também, tá? Ar comprimido mesmo. Óculos de proteção, ar comprimido, você seca as velas de ignição. Isso em caso que esteja afogado, tá? A dica importante sempre é o quê? Quando o motor está afogado realmente, ou seja, foi um excesso de combustível e não pegou, quando você tira a vela de ignição, olhe a ponta ignífera dela. Olha a sua ponta. Se estiver molhada, esquece. Não salta a centelha, não pula. Por quê? Se estiver molhada, o que é mais fácil para alta tensão? Saltar ou percorrer essa parte molhada de um eletrodo ao outro. É mais fácil percorrer do que saltar, não é? Muito mais fácil. E, obviamente, a alta tensão sempre vai escolher o caminho mais fácil. Sempre.
Tá ok? Então, você tirar as velas e já olhar se está encharcada, já mata um problema, tá? E já aproveita e sinta o cheiro de combustível que é, se é álcool ou se é gasolina, para você já comparar com o scanner na relação AF, para ter uma ideia melhor se o que está na relação AF é real com o carro. Porque, pessoal, o que mais dá defeito em relação a F de carros mais novos é o quê? O cliente estava rodando com o carro, só álcool. E aí, para no posto de combustível, enche de gasolina. Estava acabando o álcool, enche de gasolina. Só que ele mora a um quarteirão do posto. Mas até menos, né? Encheu de gasolina, chegou em casa, desligou o carro. No dia seguinte, o carro não pega, ele afoga. Poxa, por que afogou? Raciocinem. Estava com álcool. Com álcool, o mapeamento é como? O tempo de injeção é maior. Injeta mais álcool do que gasolina. Então, no dia seguinte, tá? Onde o módulo ainda não tinha entendido que trocou de álcool para gasolina, ele vai injetar o quê? O que ele entende que está no tanque ainda? Álcool. Aumenta o tipo de injeção. Injeta mais, só que está injetando gasolina. O motor não pega porque afoga. E o contrário também acontece, tá? Então, sempre a recomendação é, na troca do combustível, rodar pelo menos 10 km ou 10 minutos com o carro para o seu devido aprendizado. Belezinha? Cláudio Marcos, de Sales Viana, lá da Automecânica JC, perguntou: professor, quando nós vemos a carga do motor pelo scanner está acima do normal, por que a carga do motor sobe, tá, com um problema de bico, por exemplo? É assim, a carga do motor, na verdade, é um cálculo, tá? Não tem esse valor determinado. Ele calcula pelo MAP, calcula pela rotação, no caso aqui do Onix, pelo MAF, é um cálculo, tá? Então, quando você tem algum problema de injetor, vai mexer na carga. Quando tem algum problema de erro na montagem da correia dentada, mexe na carga. Uma falsa entrada de ar, mexe na carga também. Então o valor de carga do motor é importante. Mas assim, não dá para você ficar muito preso a esse valor. Porque você não tem uma referência, né, real e certeira a respeito. Você tem algumas possibilidades, tá? Algo que poucos reparadores utilizam, é uma ferramenta fundamental, pessoal, e barata, chama-se vacuômetro. Vacuômetro, mede o vácuo, isso mesmo. Você liga ele numa tomada de ar do motor e analisa o vácuo do motor. Se está oscilando, se não está oscilando, se está estável, se está na faixa de 400 a 500, que é o ideal, tá? Com pouca oscilação e rápido. Você mede a entrada do ar no coletor de emissão, o vácuo, tá? Por isso que chama-se vacuômetro. Ajuda bastante a você medir aí problemas e descobrir falhas de carga do motor, ok? Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, finalizamos aqui mais um treinamento no seu UMEC, mais uma aula do Onix, né? E aula de atuadores, né? Chegou ao final, porque na próxima quarta-feira, semana que vem, aula imperdível do Onix. Ajustes, né, possíveis que nós temos nele e scanner automotivo. Vamos falar sobre possíveis ajustes no carro, e tem alguns, tá, realmente. E sobre o equipamento diagnóstico. Será a nossa aula final sobre o GM Onix Flex 1.4. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho.
Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Para a troca do plug eletrônico do Corsa, por exemplo, recomendamos retirar a bobina de ignição. Solte o conector do plug eletrônico. Note que no sensor novo já vem o anel de vedação. Solte com a chave de 19 mm, girando no sentido anti-horário o plug eletrônico usado. Coloque o plug eletrônico novo no menor tempo possível para não se perder muito líquido do sistema. Rosqueie com a mão o novo plug e o aperte com a chave de 19 mm. O torque de 20 Nm. Recoloque a bobina de ignição em seu lugar. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima.